Eu vou terminar com o Ariel. Tá bom. E aí a gente vai pro segundo bloco. Muito bem, então são muitas coisas para falar, né? Mas eu vou escolher algumas. A primeira coisa é uma coisa que o Lucas tinha comentado antes, né? De que tem igrejas aí no mundo inteiro que aparecem da pessoa ouvir no rádio, né? De ver alguma coisa na internet. Então que não seria necessário uma igreja institucional para que eles fossem cristãos, né? E realmente esse fenômeno sempre aconteceu desde a época dos apóstolos. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 24. Um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, tinha chegado a Éfeso. Era homem eloquente, versado nas Escrituras. Tinha recebido instrução no caminho do Senhor e com muito entusiasmo falava e ensinava com exatidão a respeito de Jesus, embora só conhecesse o batismo de João, que é o que ele ouviu, né? O que ele recebeu, ele ouviu. Então, ele começou a falar com muita convicção na sinagoga. Ao escutá-lo, Priscila e Áquila acolheram-no, expuseram-lhe o caminho de Deus com maior exatidão. Querendo passar para cá, os irmãos apoiaram-no e escreveram aos discípulos para que o acolhessem bem. A presença de Apolo aí foi muito útil aos que, pela graça, haviam abraçado a fé, pois ele refutava vigorosamente em público os judeus. Era um apologeta, né? Demonstrando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Apolo recebe a palavra de Deus em partes, e ele precisa receber mais. Então, Priscila e Áquila o recebem para completar aquelas coisas que ele tinha ouvido. Então Apolo ele é introduzido na doutrina completa, na palavra de Deus completa que os apóstolos ensinavam. E recebeu a imposição de mãos de uma mulher, né? E não para por aí. Aqui não está escrito que ele recebeu a imposição de mãos. Eu estou no que está escrito na Bíblia aqui. Não está aqui. Quem recebeu a imposição de mãos da mulher. O que Priscila e Apolo fizeram foi acolheram, expuseram-lhe o caminho de Deus com maior exatidão. Cadê aqui a imposição? Ah, mas você falou que você tinha a imposição de mão sendo passada a todos os apóstolos e Apolo. É apóstolo aqui? Exato, o que eu falei também é que a gente tem a tradição oral e a Escritura, que a Escritura mostra alguma coisa e que os apóstolos trazem mais. Por exemplo, o que aconteceu com os bereanos, né? Eles viram na Escritura que o Cristo realmente deveria sofrer e aceitaram a palavra oral de Paulo de que era Jesus. Isso não para por aqui, ó. Inclusive, para tirar sua dúvida agora, em Atos 19. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou o Planalto e chegou a Éfeso. Aí encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes: Vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Eles responderam: Nem sequer ouvimos dizer que existe Espírito Santo, como esses que estão aí na África, sei lá onde, como você comentou, que receberam uma parte da Boa Nova. Mas eles precisam receber tudo. Inclusive, aos olhos da Igreja Católica, como você disse, a gente vai discernindo isso melhor ao longo do tempo. Antigamente a gente tratava assim, herege e tal, e era aquela confusão toda. Desde o Concílio Vaticano II, a gente entende que os nossos irmãos separados, apesar de formalmente serem hereges, como vocês também pensam que eu sou, eles têm o batismo e estão repetindo aquelas coisas que eles receberam, como Apolo aqui, como esses aqui. E o que acontece então? Eles responderam, versículo 2, Nem sequer ouvimos dizer que existe Espírito Santo. Paulo perguntou, que batismo então recebestes? Eles responderam, o batismo de João. Paulo disse-lhes, João administrava um batismo de arrependimento, dizendo ao povo que acreditasse naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Tendo ouvido isso, então nesse relato nós temos aqui a aplicação do sacramento. Tendo ouvido isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo impôs-lhes as mãos, o Espírito Santo desceu sobre eles. Começaram então a falar em línguas e a profetizar. Ao todo eram 12 homens. No sacramento hoje ninguém fala em língua nem profetiza, né? Porque esse texto aqui não é aplicável ao sacramento aqui. Na verdade, ele está falando com pessoas que não são cristãs. Ele receberam o batismo. Eles creem em João Batista como Messias. O que Paulo vai falar para eles é o Evangelho, que João Batista não é o Messias, que João Batista apontou para Jesus que é o Messias. O que Paulo está fazendo aqui é literalmente converter esse grupo. E agora, convertidos, eles vão ser batizados. Pode concluir. Eles não eram cristãos, eles não eram salvos. Okay. Aqui você não está falando de uma... E outra coisa... Não, olha só. Deixa eu concluir a minha ideia. Vamos lá, pode concluir. Calma aí. Deixa eu concluir a ideia. E o que ele diz aqui, ó? Vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé. Então esses aqui eram cristãos. Nós nem sabemos que tem Espírito Santo. Então como é que eles eram cristãos? É o que você disse, a pessoa que só ouve alguma coisa no rádio, sei lá o que, lá na África tal, e precisa receber. Não, eles João Batista como Messias. Mas deixa eu completar. Vamos concluir. Igual Apolo cria em João Batista como Messias. Ele era o apóstolo de João Batista. Então, deixa eu completar a ideia. Desculpa. Tá bom. O que eu estou mostrando aqui é que tanto Apolo quanto esses precisaram receber a Boa Nova completa. Eles não tinham recebido. Eles precisavam ser introduzidos na estrutura da igreja. A propósito, você citou também a carta aos Gálatas, capítulo 2, e você foi citando uma passagem que eu gosto muito, mas infelizmente na melhor parte você disse, enfim, e não concluiu a passagem.
Então eu queria que todos nós fôssemos aí para Carta aos Gálatas. Deixa eu só encontrar aqui, achei. Carta aos Gálatas, capítulo 2, que é o que você estava citando. E aí você fala, né, que São Paulo está explicando que ele não é um sucessor dos apóstolos, mas que ele é um apóstolo, ou seja, tudo que ele fala é palavra de Deus. Ele não está repetindo uma coisa que ele ouviu, ele está falando de Jesus Cristo com quem ele teve aquela experiência. Tudo que ele fala é palavra de Deus, inspirada. E aí o que ele diz no versículo 18 é que, apesar disso, dele ser um apóstolo que recebeu isso direto de Cristo, depois 3 anos mais tarde, fui a Jerusalém para conhecer a Cefas e fiquei com ele 15 dias. Então o próprio São Paulo reconhece que ele precisava conhecer a Kefa, a Pedro. Kefa em aramaico, que quer dizer rocha, né? É o nome que Jesus deu para ele. E chamou ele de hipócrita. Chamou ele de hipócrita. Ele não vivia o evangelho. Tudo bem, mas é isso que ele está dizendo. Ele foi conhecer a rocha da igreja, que pode ser condenada. Não, a rocha da igreja não era Pedro. Deixa eu concluir a minha ideia. Vamos lá, conclui. Não, mas seja só mais... Não, a correto no que você... Não, mas aí seria... Assim, uma coisa é você defender a tradição da igreja, outra coisa é você deformar o texto bíblico. Não, então, olha só, você pode... O que você vai fazer, Lucas? Você vai anotar tudo que eu tô falando. Você falou que era 2, mas é o primeiro. É minha primeira vez em debate. Eu vou aprender a me segurar. É a primeira vez em debate, mas quem trabalha no mundo corporativo sabe que a gente debate o tempo inteiro, né? Então, tô me sentindo numa reunião de trabalho aqui. Então você vai fazer o seguinte, sempre que eu falar alguma coisa e você discorda, anota. Eu tenho um monte de coisa anotada aqui, tô escolhendo quais que eu vou responder, porque infelizmente não dá tempo, mas eu fico aberto para voltar. Para falar sempre todos. Sempre convidar. Exatamente, podemos. Muito bem, então essa era a primeira coisa. Esses que recebem a palavra precisam ser introduzidos na estrutura da igreja, é o que a gente vê em Atos 18 e em Gálatas 2. É Gálatas 1, tá? Gálatas 1, desculpa, né? Citei Gálatas 2, Gálatas 1. Sobre outro tema aqui que você colocou, que eu queria trazer, é sobre isso da imposição das mãos e sobre isso da sucessão apostólica não existir. Isso é uma coisa que foi mais posterior, né? Depois que já havia uma estrutura maior da igreja e tudo mais. Bem, então eu queria trazer com a Bíblia para todo mundo poder verificar em casa que essa prática de fato existia, que os apóstolos faziam assim. Primeiro nós vamos para 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. São Paulo está exortando ali o Timóteo, né? Bispo de Éfeso, seu protegido, né? Ele está exortando a Timóteo e com essa exortação ele exorta a todos os bispos da igreja até hoje e a todos nós que de algum modo somos também pastores, né? Porque nós também temos esse sacerdócio comum, como o Lucas trouxe. Olha só o que ele fala aqui no versículo 12. Ninguém te menospreze por seres jovem. De tua parte, procura ser para os que creem um exemplo pela palavra, pela conduta, pelo amor, pela fé, pela castidade. Timóteo tem que procurar ter uma vida casta e santa. Então ele tem que se esforçar para isso. Até que eu chegue aí, dedica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não te descuides do carisma que está em ti. Agora a gente vem para uma coisa que está nele. Ele não precisa se esforçar para ter isso. O carisma que está em ti, que te foi dado mediante uma profecia acompanhada da imposição das mãos do presbitério. O presbitério e São Paulo impõem as mãos sobre ele para que ele seja bispo. Ah, como é que você sabe que é São Paulo? Não está escrito isso aqui. Diz que foi a Assembleia. Bem, vamos então para a segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Olha o que São Paulo diz para Timóteo. Por isso, quero exortar-te a reavivar o dom que Deus te concedeu pela imposição das minhas mãos. O dom que Timóteo tem não vem do seu esforço para ter uma vida moral santa. Infelizmente, na história da igreja, temos tantos sacerdotes, tantos bispos, tantos papas, que quando a gente olha de fora, a gente não sabe o que passa no coração humano. Não vamos julgar como 1 Coríntios 4 ensina a gente, né? Uhum. Mas a gente pensa que eles vão ser condenados ao inferno. Mas ainda assim, eles têm um dom, um carisma irrevogável para pregar a palavra de Deus, para não errar nas questões doutrinais quando eles estão no corpo da igreja, que é Jesus Cristo. E não é só aqui. Se a gente for para o primeiro capítulo da carta a Tito, versículo 5, olha só o que São Paulo fala, logo depois dele fazer aquela introdução típica das cartas de São Paulo, que é Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo e tal. Olha o que ele diz no versículo 5. Eu te deixei em Creta para organizares o que ainda falta e construíres presbíteros em cada cidade, conforme as instruções que te dei. Ele deixa Tito para organizar a igreja. A igreja é organizada e há a sucessão apostólica pela imposição das mãos. Capítulo 2, versículo 15. O que São Paulo diz aqui para Tito? É assim que deves falar, exortar e repreender
com toda a autoridade, que ninguém te despreze. Tito tem autoridade pelo carisma que foi imposto nele, pela imposição das mãos. E eu queria devolver a pergunta para o Lucas sobre os seus pastores, né? Eu não sei se você também é pastor, você não é pastor, né? Então, os seus pastores, ou essa... Eu achei bem interessante esse termo que você usou no início, né? Esses teólogos autorizados, de quem eles receberam a imposição das mãos e como isso chega até os apóstolos? Primeiro, a gente não tem nenhuma sucessão apostólica aí no que você está falando. Você está pegando uma ideia alienígena, a palavra, e está aplicando nela para tentar provar a sucessão apostólica. Por quê? Nenhuma igreja, ela depende da... Vou melhorar aqui. Você não recebe o Espírito Santo de homens, tá? O dom aqui que é designado para Tito, o dom aqui que é designado para Timóteo, o dom aqui que é designado para esses, eles vêm de presbíteros que não têm sucessão apostólica neles, no sentido de vierem de algum dos 12. Né? Nem Paulo ele se designa como sucessor de Pedro, de qualquer um. Isso tudo vai sendo criado, vai sendo construído pela Igreja Católica ao longo dos tempos, né? Porque a gente precisava, no século III, fechar quem teria essa autoridade, porque realmente no século III a gente tem muita heresia, muita judeu-cristianismo, gnosticismo para tudo quanto é lado, montanismo. Então a Igreja Católica ela vai... não a Igreja Católica, né? As igrejas antigas, as igrejas pré-episcopais, elas começam a tentar criar uma ordem hierárquica que também não existia, porque você tinha mulheres presbíteras, você tinha diaconisas, e não tem como uma mulher, né, em que se encaixar nessa hierarquia pré-episcopal antiga. E só explicando o contexto histórico, a sucessão apostólica mesma, ela só consegue provar que tem algum apóstolo que vem só isso vai sendo construído só depois do século V. Aqui no Novo Testamento, tanto que ele falou de Apolo, tanto que ele falou daqueles outros que eram seguidores de João Batista, quanto que ele está falando aqui do Timóteo e do Tito, é a prática antiga, tá, de imposição de mãos para dons. Não é imposição de mãos para você criar papas, nem para criar bispos. Esses presbíteros, Paulo vai falar, né, que o que estava profetizado para Timóteo vem da avó dele, da avó e da mãe. Ou seja, essa autoridade espiritual quem dá não são os apóstolos, não são os presbíteros, é o Espírito Santo que escolhe. Se a gente quiser trabalhar aqui, eu posso citar muitos textos do Novo Testamento que fala dessa autoridade do Espírito Santo e não de um bispo ou de um apóstolo. Porque assim, os versículos no Novo Testamento eles falam de democracia, de tomar posições em comum, de votar. A própria palavra eclésia significa, né, uma assembleia democrática. E é o Espírito Santo que distribui dons, tá? O Espírito Santo ele não coloca um dom especial, igual você está falando, de papado sobre Timóteo, ou de papado sobre Tito, ou de papado sobre Paulo. De maneira nenhuma. Todas as igrejas você vai ter a pessoa que é o diácono, que é o presbítero, que é o apóstolo, que é o profeta, que é o evangelista, que é o mestre. Você tem diversidade de dons. E o que acontece? Os cristãos eles se reuniam com seus presbíteros, eles oravam, eles impunham as mãos sobre as pessoas e o Espírito Santo escolhia em qual pessoa ia vamos botar assim, ganhar um dom específico. Então o que Paulo está falando lembra que quando os presbíteros oraram, você foi designado para ser um episcopo. Lembra que quando sua avó e sua mãe profetizavam, você foi separado para o ministério no ventre da sua mãe. Isso é quase uma predestinação, né? Lembra que a igreja, né, ela decide as suas questões, mas quem ordena é o Espírito Santo. A grande questão aqui é que o Ariel está trazendo uma visão antiga da Igreja Católica, que talvez nem seja a visão hoje da Igreja Católica, que quem manda na igreja, quem ordena os dons, quem faz tudo, é o Espírito Santo, não são os homens. Não tem uma sucessão apostólica que vai ordenar, que vai distribuir. Imagina o Papa, chefe, cabeça da igreja, sei lá, vamos botar os papas aí do Renascimento.
ele tem o Espírito Santo e está transando com um adolescente, está transando com um sobrinho, está praticando sodomia, e aí esse homem tem o Espírito Santo dentro dele e passa para outro. Imagina um Alexandre VI, assassino, cruel, matador, dizer que ele recebeu o Espírito Santo, ele comprou todo o colégio cardinalato, que ele era um dos homens mais ricos da Espanha, e vai comprar todo o colégio cardinalato. Ele tinha um prostíbulo. Imagina o Espírito Santo dentro desse homem transando com todas aquelas prostitutas imundas de Roma lá, porque você tinha prostíbulos só para os bispos, prostíbulos só para os cardeais, e o Alexandre VI e outros vão fazer um prostíbulo de luxo só para eles. Aí esse homem, totalmente longe do evangelho, totalmente longe, que é o cabeça da igreja, ele vai passar o Espírito Santo para a imposição de mãos de outro na frente. Imagina esses papas que são assassinos, são matadores, são guerreiros, que fazem traições, um papa assassina o outro. Imagina o Espírito Santo passando de um em um. Isso é quase blasfêmia, né? Então, você está literalmente dizendo que o Espírito Santo pode atuar em uma pessoa que não está salva, que já perdeu a salvação. Então, se você fala que o Papa... Lucas, tem como documentar todas essas... Tem. Eu mostro. E ele tem razão. Ele tem razão nos fatos que ele está dizendo. O Papa era um perdulário, LGTV era um 4K. prostituto, era tudo isso? É o LGTV 4K, pra gente não ser... Isso aí é histórico. Aí depois a gente pode debater se isso tinha imagina, autoridade. Então você confirma que isso é fato. De acordo com a doutrina católica, um LGTV 4K perde a salvação, vai pro inferno. Mas mesmo assim o Espírito Santo está nele para passar a autoridade papal pro da frente, né? Aliás, assassinato, né, cometer crimes, desde dos acordos doutrinários teológicos antigos, você é expulso da igreja, você é excomungado se você é um assassino. Isso está em Cipriano, isso está em Novaciano, isso está nos debates de Tertuliano, isso tá... E esses homens que perderam a salvação, que não são salvos e são cabeça da igreja, estão com o Espírito Santo dentro deles, passando para outros, porque tudo bem, era necessário que eles se arrependessem dos seus pecados, serem ordenados novamente para o ministério, se é que há perdão para esse tipo de crime que eles cometem na Igreja Católica no século XII, XIII, XIV, XV, XVI. Né? Então, você está dizendo que o Espírito Santo passa por pessoas não salvas, pessoas que estão no inferno, pessoas que foram para o inferno. Você falou isso aqui no início, e depois eles transmitem isso para outros, porque a igreja diz que sim. Mas não é que está mais fresquinha, que é sobre um Papa que é pecador. Como é que a gente pode achar que ele tem realmente a presença do Espírito Santo, que ele pode impor as mãos sobre os outros? Então vamos fazer uma coisa diferente agora, vamos para a Bíblia, para o Antigo Testamento, porque as Escrituras sempre têm um sentido moral para nós, o Antigo Testamento não caiu. E vamos para 1 Samuel, capítulo 26, versículo 7. O que acontece aqui? Nós temos o rei Saul, que era um rei parecido com esse Papa. Era um rei que não seguia a vontade de Deus. E o que acontece é que Davi tem várias oportunidades de matar a Saul e ele não o mata. Por quê? Porque ele respeita o carisma que está nele por causa do profeta Samuel. Vamos ler 1 Samuel 26, versículo 7. Davi e Abishai dirigiram-se de noite até o acampamento e encontraram Saul deitado e dormindo ali, com sua lança fincada no chão à cabeceira. A propósito, eu convido todos a lerem 1 Samuel, a lerem o profeta Jeremias, porque a nossa igreja, tanto a católica quanto os protestantes, os evangélicos, tem esquecido de que nós precisamos de salvação. E que Deus salva o seu povo, não somos nós que salvamos a igreja. Então, 1 Samuel e o livro do profeta Jeremias. Mas vamos continuar lendo. Quem está se xingando na internet está longe da salvação. Vamos ler aqui, ó. Abishai disse a Davi: Deus entregou hoje em tuas mãos o teu inimigo. Posso cravá-lo em terra com uma só lançada sem precisar repetir. Mas Davi respondeu a Abishai: Não o mates, porque quem poderia estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar impune? E acrescentou: pela vida do Senhor, só o Senhor deve feri-lo. Ele morrerá quando chegar a hora, ou tombará quando for a batalha. Mas o Senhor me livre de estender a mão contra o seu ungido. Sim, a unção de Deus pode estar em alguém que é pecador. E nós, como nosso santo rei Davi, temos que respeitar essa graça que ele tem pela imposição das mãos. E eu vou unir a outra coisa que você trouxe aqui, que é sobre Timóteo ter essa autoridade por causa da mãe e da avó. Não está escrito isso na Bíblia. O que está escrito aqui em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5 é: Recordo-me também da fé sincera que há em ti,
Fé que habitou primeiro em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e que certamente habita também em ti. Ele poderia não ter essa fé, não é dela que está vindo essa fé. Claro que ele repetiu o ensinamento que ele recebeu da família. Mas o que nós temos no versículo 6, o carisma que tem nele é diferente. Ó. Por isso quero exortar-te a reavivar o dom que Deus te concedeu pela imposição das minhas mãos. É a imposição das mãos de São Paulo que dá autoridade para Timóteo. É isso que está escrito na Bíblia. Porque Timóteo é um A propósito, salvo. deixa eu só terminar aqui. A propósito, eu trouxe várias citações aqui, tinha muitas outras para fazer, mostrando que a Bíblia testifica que há tradição oral e que há magistério pela imposição das mãos. Só que até agora, Lucas, você não trouxe nenhum versículo mostrando o sola escritura. E eu queria até já parar de falar aqui e devolver para você, para que agora você fundamente o sola escritura só com a escritura. Bom, vamos lá. Agora, nesse momento, vamos colocar lá o contador. Pode ser... Vamos falar menos tempo, né? Porque senão... É legal falar bastante tempo. É muito legal. Só que aí a pessoa usa muitos argumentos e aí a outra pessoa... É mais fácil você fazer várias perguntas do que trazer várias respostas, né? Então, eu vou pedir... Agora eu trouxe vários versículos aqui respondendo as perguntas do Lucas. Né? Sim, mas você também deixa várias perguntas. Aí ele também deixa várias perguntas, enfim. É que você eu vou deixar aí no tempo 3 minutos, pode ser? Você fala assim, o Ariel, e é até importante você Peraí, pensar. coloca aí